Carlos. Oi, Dinara, tudo bem com você? Oi, tudo jóia. Ótimo. Boa tarde, primeiramente, né? Boa tarde. Pois é, pessoal aqui, quem acompanha aqui o podcast do Narrador Clássico, né? Eu tô tendo a honra de receber hoje aqui para bater um papo aqui comigo a Dinara, pessoal que não conhece, ela é espírita, certo? Ela frequentava o centro antes da pandemia e ela é uma pessoa que entende a respeito do assunto. Ela vai bater um papo aqui bem descontraído comigo para desmistificar algumas coisas para quem não conhece a religião, quem tem medo, né? Baseado nos filmes aí que o pessoal assiste. Então eu convidei a Dinara para vir aqui hoje bater um papo e agradeço muito aí por ela ter aceitado. Fico feliz aí de você estar conosco, Dinara. Eu também, eu que agradeço a oportunidade, porque, segundo os espíritos, a melhor caridade que a gente pode fazer pela doutrina é a propagação dela. Essa oportunidade é ótima, obrigada. Nada, eu que agradeço. Mas para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, Dinara, me fala um pouco aí de você, como foi que você começou na religião, como foi que você foi apresentada a esse mundo, seus primeiros passos aí no espiritismo. Conta pra gente aí como é que foi. Pois como a maioria das pessoas, a curiosidade fica mais intensa depois que algum parente nosso, algum ente querido, algum amigo, alguém querido faz a partida. Depois do desencarne do meu pai, eu fiquei muito interessada e acabei conhecendo o centro, porque a minha irmã já foi muito sofrida e não aceitava e tudo. Ela recebeu ajuda nesse centro e eu acabei ficando lá. Ela não foi mais. Eu fiz um curso sobre o livro do Evangelho. Isso já aconteceu já há 17 anos. Mas nesse centro aqui, que você me conheceu, eu cheguei também pela dor, por outros motivos difíceis de convivência, de relacionamento e alguns fenômenos que aconteceram com a minha filha. Então, eu tinha muita curiosidade por tudo que a doutrina espírita esclarece, e principalmente pelas aflições, né? E muitas vezes nós questionamos, a gente fica achando que está sendo injustiçado, que Deus ama mais um filho do que outro. Então, foi um conjunto de curiosidades. Claro, com certeza. E assim, Dinara, eu gostaria que você falasse um pouco aqui para o pessoal que está acompanhando a gente aí ao vivo aí pelo Spotify. Tá aproveitando aí, pessoal que está seguindo a gente aí, que está ouvindo o podcast ao vivo aqui, eu tô com a Dinara. Compartilha aí, pessoal, o vídeo, compartilha esse áudio, chama a família aí, que a gente está tendo uma conversa bem esclarecedora. Para quem é espírita vai se identificar bastante. E aproveitando aqui a deixa, Dinara, fala mais um pouco aqui para mim, né, pra gente que está assistindo, os ouvintes aqui, como é que é essa questão dos fenômenos, né? Porque muita gente relata que presencia coisas, que sente coisas estranhas, mas não sabe onde é que vem, por que vem, o que é que acontece. Fala um pouco aqui pro pessoal que está ouvindo a gente, como é que isso se desenrola, como é que acontece, o que é que essa pessoa deve fazer quando isso começar a acontecer, para ela buscar ajuda. Entendo. Bem rapidinho para as pessoas só, né, entenderem, é importante saber que a mediunidade é um fator biológico. Então, eu gosto muito de falar dessa forma. Basta ser humano, basta estar, que a mediunidade existe em cada um. E esse fator biológico acontece por causa da glândula pineal, que é conhecida pela glândula hipófise. Né? Essa glândula nos dá essa capacidade de ser um instrumento de comunicação entre o plano espiritual e o plano material, seja de um jeito ou de outro, querendo ou não, sabendo ou não. Por isso que muitas pessoas vivenciam ou conseguem ver uma vez e o restante da vida não, né? Ver algum espírito ou ouvir alguma voz estranha ou algum fenômeno acontece na casa ou durante a vida e depois não acontece mais.
algumas pessoas sofrem porque nem sabem o que está acontecendo, têm medo por causa das crenças limitantes, mas enfim, isso tudo acontece porque a mediunidade é um fator biológico e tá na essência, está na biologia de cada um. Essa capacidade de ser um instrumento de comunicação entre os dois planos. E isso tudo vai acontecendo tão naturalmente que as pessoas se assustam por desconhecer, né? Mas não é maravilhoso ou... agora me fugiu a palavra, mas não é que é maravilhoso, é natural. E esse plano paralelo, que é o plano espiritual, ele existe e a maioria de nós não consegue ver porque não consegue se conectar, né? Precisa cada pessoa se elevar espiritualmente para conseguir, né, ficar bem sintonizado com o plano espiritual. Isso é possível para todo ser humano. E aí esses fenômenos vão acontecendo porque esses dois planos paralelos, né, claro, já falei, existem, e os espíritos é quem nos veem, eles sabem que nós estamos aqui, eles tentam nos dizer que eles estão ainda vivos e vão fazendo essas coisas acontecerem para nos chamar a atenção. E tudo isso é possível por causa da nossa energia magnética, que todo ser humano também tem, né? E aí, às vezes acontecem pancadas na casa ou panelas que mexem e outras coisas, né? As pessoas veem um vulto, ou às vezes até vê um ente querido que já partiu. E isso é muito natural. É devido à energia de cada um. Cada pessoa tem uma energia diferente, que, por exemplo, no meu caso, eu posso conseguir ver, mas não porque eu vejo o tempo todo, mas pelo meu tipo de energia, os espíritos conseguem se materializar e se apresentar para mim. Você já consegue sentir, isso é um exemplo. Isso é porque a sua energia já é diferente da minha, e aí é possível eles se aproximarem de você e você sentir. Então, a mediunidade, ela se apresenta de várias maneiras, são vários tipos de mediunidade, e as pessoas no mundo inteiro, cada uma tem sua energia, né, claro, por isso que acontece de formas diferentes, entendeu? Mas o essencial aqui é as pessoas saberem que é um fator biológico e que não precisa ter medo de tudo isso. O que é de imediato importante fazer, caso aconteça com alguém, é prece, né? Prece, oração, reza, da forma que cada um conseguir perceber, entender e do jeito que cada um consegue fazer essa conexão com a espiritualidade. E aí, o ideal é fazer prece ou orar antes de dormir e ao acordar, porque aí a pessoa se protege para a hora do sono e se protege para viver o dia. Protege de quê, Dinara? Ela teria que fazer orações, no caso, no período 2 a 3 vezes ao dia, diariamente, né? Diariamente. Na verdade, no livro do Evangelho e no livro dos Médiuns, nos orienta para fazer prece toda vez que sentir necessidade. Mas assim, falando dessa forma, como você perguntou, né? O que se deve fazer para ir melhorando esses acontecimentos de fenômenos, né? Da mediunidade, ou fenômenos físicos, ou coisas que acontecem que as pessoas acham estranhas. E aí, para ir criando esse hábito e fortalecendo o hábito da oração, se orienta para fazer antes de dormir ou acordar. Mas o ideal mesmo é toda hora que sentir necessidade. Eu espero que tenha sido bem, porque falei muita coisa ao mesmo tempo, mas tentando ligar tudo e fazer um resumão. Mas é basicamente isso. Não, sim, claro. Ficou bem bom, né? Explicado, ficou bem. Sim. O pessoal que está acompanhando a gente, com certeza. Eu acredito que muitas pessoas, no caso, só assim,
elas sofrem por não entender o que está acontecendo. Isso. Não conseguem compreender aquele fenômeno, né, aquela situação, o porquê. E as pessoas também, como não há uma compreensão, isso não nos é ensinado na escola, nem em casa, então você acaba ficando perdido, né? Limitado. Isso, eu acredito que seja nessas condições. Então, verdade. Até o livro dos espíritos, né, o livro dos médios também, ele esclarece bastante coisas a respeito disso. Mas uma outra curiosidade que eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo têm. Quem está passando por isso agora, né? Quem está nesse momento tendo alguma presença, ou está vendo, ou está sentindo as energias. No caso de Nara, qual seria a orientação que você dá a essa pessoa que é leiga, ela não tem nenhum conhecimento a respeito do espiritismo, ela nunca frequentou nenhum centro, nunca recebeu um passo? Qual é a sua orientação para ela? Entendo. Isso vai depender muito do que estiver acontecendo para chegar ao ponto de dizer assim, procure uma casa espírita, né? Mas primeiro passo é criar o hábito da oração e fortalecer o seu próprio espírito, né? Porque quando chega a hora do sono, Carlos, o espírito não dorme, só o corpo, né? Só a matéria, que nós chamamos assim, né? Esse corpo que a gente mora. E aí nós precisamos nos preparar para esse momento do sono. Se por acaso o que estiver acontecendo seja só sono agitado, né? E coisas que a gente pode dizer simples, irritabilidade, desentendimentos, e enfim, sem ser fenômenos físicos ou possessão, só o hábito da prece já vai ajudar muito. Mas no caso, se estiver acontecendo com alguém obsessões ou possessões, o que é isso? Visões, alucinações, né, que a ciência já vê como patologia, mas acontece, né? E aí as possessões fazem com que a pessoa atente até contra a própria vida, né? É só um exemplo aqui, mas a filha de uma amiga minha, ela fez isso, ela misturou vários medicamentos e por um triz ela não veio a falecer. E isso foi uma situação de possessão. E aí existem várias outras situações muito difíceis, que às vezes as famílias, por crenças limitantes ou porque às vezes não sabem mesmo lidar, fica complicado, fica sério. E nesses casos, aí sim a pessoa, mesmo que a sua crença, o seu credo seja outro, é ideal que procure uma casa espírita, para que consigam orientar esse espírito que está obsediando, né? A obsessão nada mais é do que a insistência. É a insistência por alguma coisa. Pode ser por pedir ajuda, pode ser por tentar prejudicar. Mas a maioria das pessoas aprenderam que só existe espírito para fazer o mal, né? Mas na verdade existem espíritos para nos ajudar, nos orientar, nos auxiliar, nos esclarecer, que são os espíritos que propagam a doutrina espírita, né? O nome já diz tudo, doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, né? Isso, eu acho que se eu não me engano, até fazem uma menção desses espíritos, são espíritos benevolentes, né? Isso, exatamente. Espíritos benfeitores. Isso, e aí o ideal mesmo é procurar uma casa espírita se já tiver sofrendo possessão, né? Mas se não for, manter o hábito da prece, onde a pessoa já está acostumada a frequentar, ou a doutrina que segue, o credo que segue, e fortalecendo, cada um do seu jeito, fortalecendo esse hábito, né? Porque não pode ser, não deve ser uma oração ou uma prece ou um clamor só uma vez ou só quando está se sentindo assim, né? Opa, tô precisando, né, Deus, de ajuda, então agora eu tô aqui para fazer uma oração. Precisa ser um hábito diário, porque isso é uma relação, é um relacionamento.
que a gente precisa fortalecer, né? Aqui mesmo na Terra a gente só fortalece relacionamentos se a gente se relacionar. Falava várias vezes, né? Porque sempre meu avô falava, quem não é visto é esquecido. Sim, Né? é verdade, Aí a gente tem que fortalecer essa relação. E aí, do jeito que cada um conseguir entender, né, e conseguir perceber, fazer esse hábito ser forte. O hábito da oração, ele é um antídoto para todos os males, né? É uma orientação que tem no livro do Evangelho. Mas nas outras doutrinas, nas outras crenças, os líderes religiosos, eles sempre orientam também. Façam seus clamores, façam suas orações, façam seu jejum, e cada um do seu jeito que você vai se proteger. É a essência mesmo. Com certeza. Agora, você tocou num ponto interessante. Eu acredito que as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast já ficaram com os pelos do corpo todo oriçados, arrepiados aí, escutando essa parte, que é a questão da possessão. Isso. A gente vê muito em filmes, né? Principalmente eu assisti um filme no final de semana, até com a Rosiane, que estava aqui. A gente assistiu um filme aqui chamado Livrai-nos do Mal. Sim. Nesse filme, acho que, não sei se você já viu, deixa bem claro. Não, já anotei e vou assistir. Esse filme ele tem uma dualidade do mundo espiritual muito forte, né? Que bate com isso que você está falando. O protagonista lá, ele tem uma espécie de dom espiritual que ele chama de radar, né? E esse radar permite com que ele encontre os criminosos. Ele é um policial, né? E ele fica procurando os criminosos lá na sua ronda diária. E toda vez que ele encontra esses criminosos, acontece alguma coisa. E tem um momento lá do filme, né, que ele encontra um sujeito que voltou da guerra, eu acho que era a guerra do Afeganistão, e esse cara estava possuído por uma entidade demoníaca. Né? Ele estava possuído e ele estava abrindo portais através de pinturas para outros espíritos malignos conseguirem adentrar o nosso mundo. Isso é uma coisa muito séria. No filme, uma mulher joga o próprio filho dentro da jaula dos leões. É um negócio um pouco bem sinistro. Mas bate com isso que você estava falando. Então, assim, essa questão da possessão demoníaca, essa que a gente vê em filmes como Exorcismo de Emily Rose, o Exorcismo... assisti o Exorcismo. Esse tipo de possessão, Dinara, isso realmente pode acontecer ou é muito ficção? Pode acontecer, sim. No filme, né, como é feita uma produção, uma produção completa e tudo mais, tem horas que a gente pensa que aquilo não é verdade, mas pode acontecer, sim. Eu mesma presenciei uma pessoa com 17 anos de idade e 3 meses de gestação, que 2 homens a seguravam e chegou uma hora que eles não tinham mais força. E o obsessor mandava ela pular da varanda. Aí quando eu cheguei, né, eu já fui de casa até lá pedindo ajuda aos bons espíritos, e quando eu cheguei eu não precisei tocar nela. E aí, junto com a avó dessa menina, né, a gente conseguiu neutralizar. Mas as possessões, sim, acontecem, e são vários meios, são várias coisas ao nosso redor que dão força. Como a gente fala no ditado popular, um prato cheio. Você falou que no filme tinha portais, quadros com imagens. Isso. Ele desenha lá, ele chega a fazer pinturas, né? E de acordo com o padre nesse filme, essas pinturas, essas escritas seriam uma espécie de portais por onde esses seres, essas entidades conseguiriam passar. Conseguiam, isso. Então, trazendo para a nossa realidade, imagens, músicas, filmes, até novelas, até alimentos, tudo isso, através dos nossos 5 sentidos, a gente dá permissão para que isso aconteça. Tá entendendo? Então, nos estudos, né, nos aprofundamentos e nos treinamentos de médiuns, é orientado sempre para a gente ter muito cuidado
com o que come, com o que bebe, com o que vê, com o que fala e com o que escuta. Porque a gente absorve também a essência das imagens e de tudo que é dito, além da essência dos alimentos. Então, o que está no nosso estômago, no nosso intestino, pode ser veículo de possessão, de vampirização. Mas o que a gente está vendo também. Então, não são só os olhos que são janelas da alma, né? Mas os nossos 5 sentidos são portas de entrada para, né? Que pode dar força, pode dar condição. Pronto, lembrei a palavra. Pode dar a condição para a possessão acontecer. E aí vai sendo feito um envolvimento energético que a pessoa, se não tiver muito atenta, como a jovem que eu lhe falei agora do exemplo, se não tiver muito atenta, fica muito vulnerável e a ponto de se jogar da varanda. E toda hora que eu falava assim, você vai precisar a partir de hoje ter mais cuidado com o que você come, né? Provavelmente você come muita carne, você come muito isso. Aí fui dando alguns exemplos e ela dizia assim, é verdade, mas ele está dizendo aqui do meu lado que eu não escute o que você está falando. Mas o resumo dessa história é que o bebê nasceu, hoje a menininha tem 9 anos de idade, ela superou, ela seguiu as orientações, ela passou a frequentar uma igreja, né, junto com o namorado dela, hoje é o esposo, eles são evangélicos, mas a avó dela é espírita, que é a minha tia, e eu fui ajudar e seguindo a orientação, ela hoje vive muito bem, mas ela sabe que os 5 sentidos, se a gente não tiver cuidado, buscando um equilíbrio, buscando o equilíbrio, que eu quero dizer assim, buscando a melhor essência das coisas, certo? Tanto no campo emocional, físico. Também, isso. Aí isso quer dizer que discussões, conversas depreciativas, desse tipo de coisa, também são condições que as pessoas dão para os espíritos agirem e vampirizar. Às vezes é só porque eles gostam, e às vezes, a maioria das vezes é só porque eles gostam mesmo. Mas algumas vezes é verdade que é porque alguém pede, né? Aquela história, alguém mandou fazer, nem toda vez alguém mandou fazer algum trabalho, né, de energia inferior, mas a maioria das vezes nós é que damos essa condição. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente deseja, né? E aí na linguagem dos líderes religiosos é assim, muito cuidado com as mágoas que a gente guarda, né? A gente precisa perdoar, a gente precisa exercitar as virtudes, que são tarefas que Jesus deixou para nós, justamente para a gente se proteger. Mas o que você falou que aconteceu no filme é possível sim. Vi vários casos no centro espírita, chegarem pessoas, uma vez um jovem de 18 anos, ele não conseguia andar. E 2 pessoas, cada um de um lado, né, levando ele sem força, sem energia. Ele se alimentava bem, tentava viver bem, mas ele era usuário de droga. Era vamos dizer assim, na vida desse rapaz, era o portal. Era as drogas, né? E aí, no caso, drogas, bebida alcoólica e outras coisas, né, indo assim para o mais leve, refrigerante, excessos, né, claro, excessos. Mas tudo que vai contaminar o nosso organismo interno vai ser material, né, vai ser energia suficiente para isso acontecer. Seria uma porta de entrada, né? Isso, a porta de entrada, porque o que eu estou falando aqui não é para as pessoas pensarem, eu ouvi no podcast que eu não posso mais beber refrigerante, né? Não é isso, mas são os excessos, certo? Os excessos do que não nos alimenta, do que não serve. Se bem que né? Até o refrigerante já é conhecido hoje em dia, né? Que o refrigerante é um dos piores alimentos do mundo, né? Isso, O pessoal até já sabe disso, mas continua. Isso. É um vício, né? É verdade. No caso da mediunidade, ou não falando tão especificamente sobre mediunidade, porque as pessoas pensam que mediunidade tem só quem trabalha no centro, na mesa, né? Mas como eu falei no início, todas as pessoas
tem mediunidade, né? Tem a glândula pineal, tem mediunidade. Então, nós precisamos, independente de saber ou querer ou não, exercitar nossa mediunidade, na verdade, nós precisamos buscar um equilíbrio alimentar para nos manter saudáveis, para viver o tempo que a gente precisa viver com qualidade. Né? Nós fomos criados, sim, para sermos felizes, saudáveis, o máximo de tempo que a gente conseguir. E aí, com a evolução, né, tecnológica, muita coisa melhorou, mas muita coisa piorou. Os alimentos, por exemplo, né? E às vezes eu vejo médiuns ou pessoas mesmo que não querem exercitar a mediunidade dessa forma, reclamarem, né? Como é agora que eu vou fazer? Eu vou comer o quê? Né? E na verdade, na época que Jesus viveu aqui na Terra, ele se alimentou. As pessoas se alimentavam. Foi só a evolução tecnológica mesmo que piorou algumas coisas, mas tem como a gente se alimentar um pouco melhor, né, para dar uma condição melhor para o nosso corpo, que é a nossa morada, e não dar tanta abertura. Mas claro que isso também... Como é, Carlos? Não, com certeza. Não é só o fator alimentação. Eu estava falando que são os 5 sentidos, né? Eu estou só reforçando para as pessoas não pensarem agora, ela falou que eu não posso, então eu não posso mais comer a pizza, né? O meu chocolate, né? Eu também como pizza de vez em quando. A gente não pode, mais uma vez reforçando, nós não precisamos de excessos. E aí, a busca pelo equilíbrio dos 5 sentidos, cada um vai fazendo do seu jeito, né? Como pode. Então, às vezes, se excede um pouco na alimentação, mas já consegue se conter mais no comportamento. E assim, com o passar do tempo, as pessoas vão se melhorando no que elas conseguirem. É a busca da reforma íntima, né? Que tanto se fala. Isso, a limpeza interior que a gente Pronto. Religião, a gente costuma escutar. Eu já ouvi bastante sobre essa questão da limpeza espiritual. Pronto, exatamente. E tem, isso, e tem né? tudo a ver, viu? Tem tudo a ver, porque é maravilhoso quem consegue fazer um jejum, é muito bom quem consegue fazer um jejum de palavra, ou um jejum, seja do que for, né? Jejum não é exatamente só do que se come. Mas é muito bom quem consegue fazer alguma disciplina em alguma área da vida. Mas a gente precisa buscar esse equilíbrio em tudo. E cada um vai tentando do seu jeito e vai conseguindo. Eu acredito que é muito importante a gente saber que as energias negativas e positivas, elas existem. E que a gente precisa saber lidar com esses fenômenos, com essas coisas que acontecem, porque às vezes acontece na família do colega, do amigo. Na minha família isso não existe, mas no dia que acontece, aí você se assusta, né? E fica sem saber o que fazer, né? E aí, com certeza, eu acredito que essa informação, mesmo que tão resumida, já vai ajudar a despertar a curiosidade e as pessoas buscarem um pouco mais de informação. No livro dos médios, na introdução, tem dizendo que aquele livro, ele foi escrito para todos os seres humanos, para todas as pessoas, não só para quem acredita e sabe que é médium. E tem lá, depois você pode dar uma lida e conferir, que foi, pelos espíritos foi dito, esse livro é para todo ser humano ter conhecimento. Que aí lá ele fala sobre os tipos de mediunidade e como lidar. Aí fica a sugestão, né? Não é errado uma pessoa que é de outra doutrina ler esse livro. Uma vez um frequentador da reunião perguntou, né? Eu tô errado em vir para a reunião e mesmo assim eu frequento a missa? Né? Eu respondi que não, de forma alguma. Né? Aqui ele estava entendendo e aprendendo a lidar com isso que acontecia na casa dele. Eu mesmo fiz isso quando eu busquei o centro pela primeira vez. Eu ainda estava frequentando a igreja católica, não vi nenhuma
Tem uma restrição, foi muito bem recebido, diga-se de passagem, né? Pessoas muito bem equilibradas, muito acolhedoras lá dentro. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês, pessoal que está ouvindo, experiência particular, né? Quem tiver curiosidade de buscar um centro para conhecer, participar da reunião, é muito interessante, vale muito a pena, recomendo que vá. Tá aproveitando essa Dinário, deixa aí, é claro que é por causa da pandemia, né? A gente não tem mais as reuniões presenciais, mas quando voltar, acredito que já esteja daqui para o ano que vem, final desse ano, pro começo do outro, já vai estar normalizado, pelo menos 90% das coisas, então acho que as reuniões vão voltar presencial. Você quer deixar aí o endereço do Centro Espírita para quem é aqui de Fortaleza, quiser conhecer? Pode deixar aí o endereço, o contato, pode ficar à vontade. Tá certo, com certeza. O nosso centro fica na Rua Tereza Cristina, 1468, Casa 11. Fica próximo à maternidade da polícia, do Hospital da Polícia, e por trás do Colégio César Calles. Ótimo, pessoal. Recomendo aí quem puder ir conhecer, pode conhecer. O pessoal lá é muito bem receptivo, você vai ser muito bem orientado, como a Dinário está dando essas orientações aqui para vocês, né? Que Sim. É muito interessante, é muito importante vocês terem esse conhecimento. E eu peço que quem está ouvindo a gente aqui ao vivo aí no Spotify, pelo YouTube, que abra a mente, né? Sem preconceito, porque a gente tem muita coisa errada que a gente escuta a respeito do espiritismo, muita coisa distorcida. Então eu peço que vocês abram a mente aqui. Esse espaço foi criado para isso, para a gente discutir as ideias de forma aberta, sem nenhum tipo de restrição. Então, abram a mente de vocês. Agora, com certeza. Uma que eu tenho, eu já vi alguns temas a respeito disso. Toda religião tem um pouco desse questionamento, mas eu, em particular, tenho o meu. No caso de Jesus Cristo, né? Que a gente está chegando aqui perto da Semana Santa, né? Já sexta-feira já seria a Paixão de Cristo. Eu tenho uma curiosidade, né, a respeito desse dia. Hoje em dia, os arqueólogos, os teólogos, eles já têm uma noção de como poderia ter sido a crucificação de Jesus, né? No caso, eu assisti aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Sim, também assisti. Pois aquele filme ali ultra violento, ultra realista. Você acha que a crucificação de Jesus foi daquele jeito ou foi pior do que aquilo? Carlos, sinceramente, os espíritos nunca falaram nesse assunto. E na literatura, até agora, porque eu ainda estou praticamente iniciando os estudos, né? Mas eu acredito que aconteceu, mas não exatamente, porque naquele filme parece um pouco exagerado, né? Sim, a gente sabe que toda produção, né, acaba aumentando, assim como os casos dos filmes do Exorcista, do Exorcismo da Emily, né? Tem aquele filme lá do Lúcifer e outros, né? E quando entra a produção, né? Mas eu lembrei agora, existem outros livros, né? Depois, em outra oportunidade, eu posso sugerir. Existem outros livros que citam, agora que eu não estou lembrada, mas os livros da codificação espírita não falam sobre isso. Mas assim, eu acredito que aconteceu, não exatamente, né, daquele jeito, e as pessoas pensam, as crenças, as informações moldadas, né, eu vou chamar assim, para não chamar de dogmas. As informações moldadas foram colocando nas nossas cabeças que Deus mandou Jesus para aquilo. Deus mandou seu filho para passar por isso, por nós, né? Mas não foi. Mas não foi, né? Na verdade, as pessoas decidiram, né? E, né? De uma maneira equivocada. Isso, não compreenderam a ideia
da tarefa dele, né? Não entenderam o que ele estava sugerindo. Eu sempre falo, até falei hoje mesmo na reunião. Tudo que ele colocou foi como sugestão. Ele não veio desfazer nada e nem criar algo novo. Mas, enfim, acho que tem muito exagero, sim. Pois é, porque aquele filme, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu fiquei surpreso, sem assim, lembrando, né? Principalmente a cena do assustamento, que é de uma crueldade muito grande, né? Mas, como nós estamos chegando aí próxima semana, já estamos praticamente aí a 4 dias da Sexta-feira da Paixão, qual seria o recado que tem aí para deixar para os nossos ouvintes, quem está ao vivo com a gente aí no Spotify, também pelo YouTube, qual seria a mensagem que você deixaria nessa época que é tão marcante, tão misteriosa? Entendo, é verdade, né? Se coloca muito, eu vou dizer assim, bem generalizado, para não dizer que é de uma doutrina ou de outra, né? Se coloca muito que se tem que fazer jejum, não comer carne, ou comer carne, comer só peixe, né? Esse tipo de coisa. Mas o Evangelho e os Espíritos orientadores sempre nos falam nesse período, e também sempre durante a nosso exercício de vida, né, aqui no plano terreno, que nós precisamos sacrificar, sim, as nossas deformidades morais. Sacrificar de que forma? Buscando o exercício das virtudes. Então, que nesses dias que se aproximam, as pessoas, independente de comer carne ou não, de ter condição ou não de comer peixe, porque eu soube até que faz tempo já, nem foi agora, acho que uns 2 ou 3 anos antes dessa pandemia, foi liberado pela Igreja Católica ou foi pelo Papa, que as pessoas poderiam comer carne se não tivesse condições de comprar peixe, porque fica um absurdo, né, a exploração. Então, que as pessoas se desprendam disso, não se preocupem tanto com isso, mas se dediquem um pouco mais. Isso é a orientação que eu recebo dos orientadores espirituais, não sou eu que estou falando, estou repetindo o que eu recebi de orientação. Para nós buscarmos o exercício da prece, o exercício da oração e o exercício das qualidades, e principalmente o exercício do amor. Sugerir para nós. Foi o que Jesus deixou de sugestão para nós. E de que forma cada um vai fazer, né? Cada pessoa vai conseguindo na sua potencialidade, no seu dia a dia, né? Junto com a sua família. Mas eu gosto, eu vou seguir, eu vou fazer todo o ritual. Ótimo, mas que busque a pureza do coração, como Jesus disse, né? Vinde a mim as criancinhas. Aquela passagem quer dizer, vinde a mim aqueles que se assemelham, né? Não só as crianças, mas os que se assemelham às crianças, que são desprendidas. As crianças são, né? São o tempo todo alegria. Aqui você repreende ou chama atenção, daqui a 10 minutos ela já vem e começa a interagir novamente de boa, como dizem hoje, né? De boa. Então, que seja uma busca pela elevação, sacrificando os nossos defeitos, vou falar essa palavra que é mais comum a todos, né? Sacrificando um pouco os nossos defeitos e buscando elevar as nossas qualidades. Com certeza, concordo com você nessa questão. Acho que falta ainda muita prática, porque a teoria, a gente tem muita gente aí com a teoria muito bem completa e a prática bem deficiente, né? Verdade. Então vamos aqui criar um tipo de guerra com o pessoal, porque hoje em dia está tudo muito polêmico, né? A gente tem que tomar Sim, com certeza. E também viver e conviver é exercitar o livre-arbítrio e respeitar o livre-arbítrio do próximo, né? Que é a principal, eu acredito, a principal tarefa. Usar bem o livre-arbítrio e respeitar o livre-arbítrio do próximo, pronto, a gente já começa a fazer o que Jesus sugeriu, e ele espera até hoje, e espera o tempo todo pacientemente que a gente consiga. Só
antes de você finalizar, eu não falei o horário que o Centro Espírita abre as portas, né, para visita. São nas quartas-feiras à tarde, de 15 às 16 horas, e nas sextas-feiras à noite, de 19h30 às 20h30. Com certeza. O pessoal que está acompanhando a gente, está ao vivo, podem ir, recomendo, certo? No Centro Espírita. Você gostaria de passar o nome do centro também, Nara? Sim, é Centro Espírita Jardim Evangélico Bezerra de Menezes. Pronto. Teria alguma rede social para o pessoal poder seguir? Instagram, no caso, Facebook? Pois é, o Centro Jardim Evangélico Bezerra de Menezes, ele mantém uma tradição. Ele é um centro que, na federação, ele é considerado um centro caseiro. É um centro pequeno, até nós chamamos carinhosamente de centrinho. E o centrinho não tem redes sociais, né? Não tem telefone, né? Ele é como muito antigamente, as casas que auxiliavam pessoas, as pessoas chegam lá na propaganda boca a boca, né? E aí você convida e alguém vai com você, ou então agora eu deixo o endereço e o horário. É só comparecer na quarta-feira às 15 horas que eu estarei lá. E nas sextas-feiras também, às 19h30. Com certeza. Aproveitando Viu? essa deixa, se você quiser, esse momento final aqui, primeiramente, pela sua disponibilidade, pela sua presença, né, participando desse bate-papo. Acredito que muita gente aqui conseguiu ter um esclarecimento na religião, aí para buscar uma orientação, sanou muitas dúvidas aí que o pessoal tem, porque como a gente conversou, né, muita coisa de torcida a respeito do espírito. É verdade. Suas redes sociais, para o pessoal entrar em contato com vocês, Instagram, Facebook, pode ficar. Entendo. Eu posso deixar o número do meu telefone, porque eu não estou usando as redes sociais agora, não para propagar a doutrina. E aí eu posso deixar o número do meu celular. À vontade aí, vai passar o WhatsApp. Certo, é 9752 8536. Pronto, muito bem. Mais uma vez agradeço pela sua presença, certo? Eu que agradeço demais. Pronto, fico feliz. Reforçando para o pessoal que está acompanhando a gente, não se esqueça de compartilhar esse podcast, vai ajudar muita gente, um parente, ou até mesmo está passando aí por alguma dessas que a gente conversou aqui agora, nesse episódio. Dá um oi aí para a Dinara, né? Isso. Dá uma passada lá no centro, que você vai ser muito bem recebido, vai ser bem orientado e vai com certeza encontrar aí a paz que você tanto procura. Dinara, mais uma vez, agradeço pela sua presença. Para você uma boa noite, uma boa semana. Tá certo. Pois tá bom, que agradeço também a oportunidade e fico à disposição com outros temas, né, em outros momentos. Claro, querendo você. Tá bom? Pode deixar. Tá joia. Boa noite. Muita luz, muita paz para todos vocês. Tchau. Tchau.